Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vamos, mano. Vai cair, 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 hein? Aí, Fluminense. Fluminense perdeu mais um jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio e corre sério risco de entrar na zona de rebaixamento ainda nesse final de semana. E aí, galera, tudo bem com vocês? Antes de eu falar um pouquinho desse jogo, eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse link com os amigos. Dá uma verificada, se você ainda não é inscrito, é só se inscrever, é só clicar aí no botão se inscrever, é de graça, não custa nada. Dá o like também, não custa nada, ajuda o Barba a divulgar esse trabalho para mais pessoas, beleza? O Fluminense foi lá no Beira-Rio e, como já era esperado, tomou um sufoco do Internacional. Primeiro tempo, só o Internacional jogou praticamente, o Fluminense apenas se defendeu, o Fluminense que estava com 5 desfalques, devido àquele último jogo com um final totalmente destemperado do Fluminense, com a briga do Mano Menezes com o Marcelo, que culminou com a saída do Marcelo do Fluminense, teve que romper o contrato. Enfim, aquele jogo ficou para trás. Novo jogo no Beira-Rio contra o Internacional, com muitos desfalques, o Fluminense. O Inter, que vem numa crescida muito grande no campeonato, é o líder do retorno, né? Se fosse separado o Campeonato Brasileiro em primeiro turno e segundo turno, o Inter seria aí o campeão do retorno, é o time que mais pontuou na volta aí nos jogos de volta. Fluminense, com tantos desfalques, não conseguiu jogar, o Inter pressionava, mas sem nenhum lance de muito perigo, ficou ali batendo na porta do Fluminense e teve as melhores chances. O goleiro que substituiu o Fábio hoje foi muito bem, o Vitor Eudes, um bom goleiro, uma grata surpresa ver um goleiro que praticamente não jogou durante o ano, porque o Fábio joga todas, entrou e entrou bem, não teve culpa nos gols que tomou, e se não fosse pelas boas defesas dele, pela bela atuação que ele teve na noite de hoje, o Fluminense com certeza já viraria o primeiro tempo com pelo menos um 2-0, o Internacional viraria o placar com pelo menos 2-0, mas o goleiro foi muito bem ali, fez algumas defesas muito importantes e foi o melhor jogador do Fluminense na noite de hoje. E o Fluminense só tentou escapar mais no final do primeiro tempo, tentando ali com o Keno, tentando alguma escapada rápida, mas errando muitos passes, errando tomadas de decisões, na hora do contra-ataque não conseguia produzir. Eu sempre falo isso, o time que entra muito para se defender, ou somente com a ideia para se defender, quando tem a bola no pé não sabe o que fazer direito, porque a proposta é se defender. Então, quando vai ao ataque, demora a acertar alguma coisa, porque não foi a proposta do jogo. No primeiro tempo ainda teve um gol do Borré, que foi anulado pelo VAR por milímetros. Realmente, né, a gente confiando na imagem do VAR, se era no frame correto, ainda tem essa questão, né? Se parou no frame certo, se não parou no frame certo, porque um framezinho para trás, outro para frente, deixa na condição de fazer o gol ou deixa impedido. Na imagem do VAR, foi impedimento por, uma unha. E realmente precisa ser revista essa regra do impedimento, que seja pelo menos que o jogador esteja totalmente à frente do zagueiro, porque o objetivo do futebol é fazer gol. E as regras precisam favorecer o gol e não favorecer a defesa. Precisa favorecer o ataque. Quanto mais gols numa partida, melhor. Quanto menos gol numa partida, pior. É muito ruim, por melhor que seja o jogo, torcedor sair de casa cedo, pagar caro no ingresso, ir para um estádio, às vezes numa chuva, chega no estádio e é um 0-0 porque o impedimento por milímetro, ou um lance que a regra favorece mais a defesa do que ataque, enfim. A regra precisa ser mudada para favorecer o gol.
né? Então, enquanto essa regra não muda, a gente vai ver cenas como essas repetidas vezes. Eu acho que tinha que correr. Eu sou até um pouco radical em relação a isso. Eu até penso que deveria acabar com a regra do impedimento. A gente acabaria aí com 90% dos problemas do futebol se não tivesse impedimento. Inclusive, ficaria ali um jogo de xadrez para ver se o técnico ia ter coragem de abrir totalmente o time, colocando um atacante bem aberto lá, praticamente dentro da área o tempo todo, para abrir o time e deixar de ser, às vezes, esse futebol chato, que às vezes a gente olha numa partida, parece que todo o campo não precisa ter aquele espaço todo, porque vira um futebol num campo de futsal. Aquele bloquinho aqui bem encaixotado, as linhas subindo e descendo, todo mundo igual, e de repente, tirando a linha do impedimento, a gente consegue alargar esse campo novamente. Mas é muito radicalismo da minha parte, eu sei disso, mas eu quero ver jogos e ver gols, ver o time fazendo o máximo de gols que puder e não ver situações como essa de hoje, que acaba tirando até um pouco da emoção do jogo, né? É bem ruim você comemorar um gol e depois não valeu de nada aquela comemoração por milímetros. Bem, mas é a regra, tem que ser. Inclusive, se fosse há uns anos atrás, se não fosse na época do VAR, hoje seria considerado mesma linha. Desde a época do VAR não existe mais mesma linha, não tem mais mesma linha. Se fosse há 3 anos atrás, 4 anos atrás, seria de repente mesma linha, hoje não foi o caso. Mas 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Inter volta mais determinado ainda a fazer um gol, pouco mais contundente, que no primeiro tempo, embora tivesse ali a posse de bola, teve chance, foi mais perigoso, mas eu acho que faltou um pouco mais de intensidade na hora ali do ataque, de pressionar um pouco mais, de levar um pouco mais a zaga do Fluminense ao desespero, né? E até na entrevista, no intervalo, o jogador que deu a entrevista falou que faltava um pouco até mais de paciência na hora de melhorar a finalização, ter mais paciência na hora da finalização. Realmente faltou isso um pouco no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Inter começa pressionando logo no primeiro minuto. Já teve um lance perigoso. Com 5 minutos de jogo, teve uma jogada do Bruno Gomes pela direita, com a finalização do Borré. A bola passou ali em cima da linha do gol. Foi um bate-rebate, chute de lá, chute de cá, e a zaga do Fluminense conseguiu salvar esse lance. Só que 1 minuto depois, Bernabei fez um cruzamento, a bola desvia em alguém no Fluminense e sobra lá no segundo pé para o Borré, que só teve o trabalho de escorar a bola com o biquinho da chuteira. Mais uma vez o VAR entrou em ação e quando passou a primeira vez o replay, eu achei que ele estava impedido de novo por milímetros, mas o jogador que estava lá no meio da área, a perna dele ainda estava esticada e foi gol. 1-0 Inter, confirmando ali o que a gente estava vendo que o jogo seria proposto. O Inter partindo para cima e fazendo gol. Foi o que aconteceu logo aos 6 minutos do segundo tempo. E aí o Fluminense começa a pressionar um pouquinho, começa a tentar sair um pouquinho mais para jogo. Demorou um pouco a se achar, porque a proposta era se defender. Quando tomou um gol, se viu obrigado a tentar um empate. O Fluminense, que está numa situação bem delicada na tabela do Campeonato Brasileiro, então precisava se expor, precisava se lançar o ataque. Teve um lance perigoso no cruzamento do Samuel Xavier, que o John Kennedy fecha ali no primeiro pau de letra. Aí o Rocher, né, o goleiro do Inter, o Rocher fez uma bela defesa, uma defesa até difícil pela rapidez do lance. Foi ali até então o lance mais perigoso do Fluminense, mas já nos acréscimos, outra jogada do Bernabei, ele cruza rasteirinho na entrada da área, e o Bruno Henrique faz 2-0 para o Internacional. O Inter, que já quase tinha marcado um tempinho mais atrás com Allan Kardec, com um chute perigoso de fora da área. Allan Kardec que voltou a jogar muito bem novamente, né? Então, fica aí a dica, Dorival, porque você está levando os caras da cadeira cativa, levou o Matheus Pereira do Cruzeiro quando ele estava já na sua descendente na temporada, e o Allan Kardec vem mantendo seu nível. E, de repente, eu acho até que ele merecia mais essa oportunidade do que o Matheus Pereira do Cruzeiro.
Allan Kardec, que fez uma bela jogada no primeiro tempo, colocou... Ele deu a oportunidade do Inter fazer o gol, mas como eles mesmos do Inter falaram no intervalo, faltou um pouco de paciência, o que acertaram mais no segundo tempo, e aos 49 minutos, Bruno Henrique fez 2-0, matando ali as chances do Fluminense, da reação do Fluminense. Então, 2-0 Inter, com 2 assistências do Bernabé. Alô, Dorival, Bernabé é o que? Argentino, para tu não chamar? É, PVC, deu ruim para tu, hein? Você e Rizek pediram Bernabé na seleção. Mas vamos lá. Aí o Fluminense, depois de estar ali 2-0, os 49 minutos do segundo tempo, já o jogo ali terminando, já no final dos acréscimos, o Fluminense ainda botou uma bola no travessão com o John Kennedy. O Renato Augusto voltou a entrar em campo hoje. Para mim tem sido triste ver um bom jogador como o Renato Augusto ter um fim de carreira assim, bem melancólico que ele está tendo, e, de repente, tendo aí no seu currículo o fechamento de carreira com um rebaixamento para a Série B. Ele que fica ali muito mais como auxiliar do Mano Menezes, que eu acho assim ridículo essas posturas de quando um técnico não usa um jogador experiente. Na verdade, eu acho que o Renato Augusto não tem mais condições físicas de jogar futebol. Qualidade tem, habilidade tem, mas não tem mais condições físicas de estar praticando futebol. Então ele fica ali no banco, e o Mano Menezes, para de repente fazer ele se sentir importante, o tempo todo ele vai lá no banco, senta do lado do Renato Augusto, troca uma ideia com ele, pega a dica com ele ali, conversa com ele, enfim, a gente já vê isso acontecendo em alguns jogos, e hoje foi da mesma forma, só que hoje o Renato Augusto entrou, fez alguma coisa ali no meio-campo. Ele é bom jogador, mas não aguenta mais jogar, infelizmente. E o Fluminense, mais uma derrota. Agora o Fluminense no Campeonato Brasileiro continua em 14º lugar com 37 pontos, mas aí pode ver o Criciúma, Bragantino, Atlético Paranaense e Juventude passar ele ainda nesse fim de semana. A sorte do Fluminense é que a rodada favorece a ele pelo confronto dos seus adversários próximos ali. Então, o Criciúma vai pegar o Cruzeiro em Minas, o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa, vai jogar em Goiânia, o Juventude vai jogar em casa, mas vai jogar contra o Bahia, jogo difícil para o Juventude, e o Atlético Paranaense, que vive um péssimo ano, uma péssima temporada, vai jogar também fora contra o São Paulo. Mas a situação para o Fluminense está bem complicada. O Fluminense que volta a jogar no dia 22 de novembro, só depois da data FIFA, contra o Fortaleza em casa. É uma sexta-feira. Atenção, torcida tricolor, mais um jogo do Fluminense numa sexta-feira, e precisando pontuar, precisando ganhar, porque a situação do Fluminense é muito delicada, faltando aí para o Fluminense 6 jogos, e está ali a 3 pontos da zona de rebaixamento, e a situação bem complicada, e a gente, pelo menos por enquanto, não vê um sinal de melhora nesse time. Bem, eu vou ficando por aqui. Quero que você deixe aí o seu comentário se você acha que o Fluminense vai conseguir se salvar nessa temporada ou se ele vai ser rebaixado. Para mim está bem complicado. A única coisa que eu tenho para falar do Fluminense é isso aqui, ó. Vai cair, vai cair, vai cair. Pra mim vai dar ruim, hein? Vai cair. Para mim, não sei não. Eu acho que vai dar ruim aí pro Fluminense. Se não abrir o olhinho, a tabela para ele ficar difícil. Só para a gente ter ideia, o último jogo do Fluminense é contra o Palmeiras fora. Então, o Fluminense tem que se garantir antes. Porque jogar contra o Palmeiras lá, a gente sabe, principalmente com a motivação de um time ter a chance de rebaixar um outro clube de tradição, os caras entram motivados para que isso aconteça, beleza? Então, mais uma vez eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like aí no vídeo e compartilhe esse link com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, grupo de torcida, beleza? Me ajuda aí a fazer esse canal crescer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!